Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui hoje para mais uma vez juntos, unidos em comunhão, orarmos ao Senhor, meditarmos na Sua palavra, colocarmos diante dele as nossas dificuldades, os nossos problemas, aquilo que nos aflige, com a certeza de que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Vou pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 21, nós vamos ter os versículos de 28 a 32. Mateus 21, de 28 a 32. Diz assim a palavra do Senhor. Mas que vos parece? Certo homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu e disse: Eu não quero. Mas depois, arrependido, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual desses 2 fez a vontade do seu pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Na verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E vós, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Amém? Irmãos, quando Jesus contou essa parábola, ele estava num momento bastante importante do seu ministério. Ele tinha acabado de entrar em Jerusalém triunfantemente, assentado sobre o burrinho, as pessoas tinham gritado Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Depois ele fez a purificação do templo, né? Ele expulsou os mercadores, aquelas pessoas que estavam no templo vendendo e fazendo ali do templo um mercado. E depois então os fariseus e os líderes religiosos da época começaram a questionar Jesus, querendo colocar em dúvida a autoridade dele e buscando comprometer ao Senhor Jesus, que ele dissesse alguma coisa que o tornasse então culpado, porque a intenção desses homens já era matar Jesus. Então eles começam a discutir com Jesus muitas coisas, e Jesus então, e eles questionam de onde Jesus tirou a autoridade para fazer o que ele está fazendo. E aí então Jesus pergunta para eles: deixa eu perguntar para vocês uma coisa, o batismo de João é de Deus ou dos homens? E eles então percebem que Jesus queria então, com aquilo, Jesus iria então dar uma lição neles, e eles então optam por uma saída estratégica. Eles falam: se a gente responder que é de Deus, ele vai falar assim, então por que vocês não creem em João? Se a gente responder que é dos homens, as pessoas vão ficar bravas com a gente porque as pessoas creem em João Batista. E aí então eles disseram para Jesus: a gente não sabe. Eles deram uma resposta mentirosa, né? Eles tiveram então um comportamento hipócrita. E Jesus então contou essa parábola, dizendo para eles o seguinte: certo homem tinha 2 filhos. E ele falou para um dos seus filhos: olha, vai lá trabalhar na minha vinha. E ele não foi, ele falou: não vou. Mas depois ele se arrependeu e foi. E um outro homem, e o outro filho, disse: eu vou. E não foi. E aí ele pergunta: qual desses homens, desses 2 filhos, fez a vontade do seu pai? E eles disseram então: o primeiro. E aí Jesus então nos mostra uma coisa, que existem 2 categorias de pessoas no mundo. 2 categorias de pecadores. Existem pecadores que se arrependem. Aqui Jesus usou como exemplo os publicanos e as prostitutas, que eram pessoas naquela época totalmente excluídas, que eram consideradas indignas do reino do céu pela religiosidade judaica. Mas Jesus disse para aqueles homens: olha, essas pessoas são aquelas que se arrependem. Elas, de início, elas negam a Jesus com o seu comportamento, elas estão fazendo coisas erradas, elas são pecadores, como qualquer um de nós, mas depois elas reconhecem que elas precisam mudar de vida e elas mudam de vida. E tem uma outra categoria de pessoas, como aquele segundo filho, aquela categoria de pessoas que diz: não, eu sirvo a Cristo, não, eu conheço a Jesus, eu faço a vontade de Deus, mas são só palavras, porque com a sua vida eles demonstram exatamente o contrário. Eles demonstram que negam a Jesus com a sua vida e com o seu comportamento. Então Jesus disse: olha, existem pecadores que se arrependem e pecadores que são hipócritas, porque na verdade todos são
pecadores, mas existem aqueles que têm a aparência irrepreensível, mas por dentro eles são falsos, né? Eles dizem sim, querendo dizer não. E eles então não são capazes de se reconhecer pecadores. Paulo, que foi um grande apóstolo do Senhor Jesus, escolhido diretamente por Jesus para uma obra muito importante de evangelização, ele então disse: porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo tinha essa consciência de que ele era pecador e todos nós somos pecadores. Mas existem pessoas que insistem em buscar a sua justificação pelos seus próprios méritos e não fazendo a vontade de Deus. Então Jesus disse: olha, todos são pecadores. A diferença entre uns e outros é que uns se arrependem e esses então são dignos do reino dos céus e outros não. Outros continuam a achar que são mais importantes. A gente vive uma época, irmãos, onde se fala de muito em igualdade social, né? Em não discriminar, em preconceito. E a palavra de Deus é o primeiro lugar, né, ou talvez o mais importante dos lugares, que nos deixa claro que todas as pessoas são iguais diante de Deus. E não é diante da lei dos homens, não é diante da sociedade, não é, é diante de Deus. Para Deus, todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu por todos nós de igual forma, de igual maneira. Não existe nenhuma pessoa mais ou menos importante, todos nós somos iguais diante de Deus. E todos nós precisamos urgentemente de nos arrependermos dos nossos pecados, de buscarmos o arrependimento para então conseguir a salvação. Então, essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto. Não existe vida com Deus sem arrependimento. Se você não se arrepender dos seus pecados, não confessar Jesus Cristo como Filho de Deus, você não vai conseguir alcançar a salvação. Não existe nada em você, nada que você possa fazer que impressione a Deus, a não ser o arrependimento dos seus pecados e a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas depois que nós nos convertemos, depois que nós recebemos a salvação, nós também precisamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados, dos nossos maus pensamentos, das más intenções do nosso coração. O arrependimento, ele também deve vir todos os dias para nós como uma prova de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, o pecado te incomoda, você não peca deliberadamente porque você sabe que isso está errado. Ter o Espírito Santo de Deus é se arrepender todos os dias de todas as coisas erradas que fazemos e perceber todos os dias que nós somos indignos do que Cristo fez por nós, né? Então, esse arrependimento tem que acontecer tanto para a nossa salvação como para o perdão dos nossos pecados. É através do nosso arrependimento que nós então fazemos a vontade de Deus. Então não existe vida com Deus sem arrependimento, tanto arrependimento para salvação, quanto arrependimento para perdão dos pecados. Se você está pecando, está vivendo uma vida de pecado, e se isso não te incomoda, se preocupe, porque se naqueles onde o Espírito de Deus habita, o pecado não tem lugar, porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda a respeito do nosso pecado. A segunda verdade é que para Deus o homem é apenas pecador. Não existe um homem mais pecador, menos pecador, ou um homem que seja mais importante, menos importante. Todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de arrependimento e de aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós somos apenas pecadores. Nada que nós podemos fazer vai nos justificar. Nosso dinheiro não impressiona a Deus, a nossa beleza. A Bíblia fala que Deus não vê o exterior, que Deus vê o coração. Aquilo que nós pensamos, as palavras bonitas que saem da nossa boca, ou as coisas que nós achamos que temos, né? Nada disso impressiona o Senhor. A única coisa que impressiona o Senhor é a sinceridade do nosso coração. Só o sangue de Jesus nos purifica. E a terceira verdade é que diante de Deus, palavras são apenas palavras, porque Ele só vê o nosso coração. Então não adianta a gente dizer e não viver, porque o Senhor conhece o nosso coração, Ele julga as nossas intenções e Ele sabe se nós somos sinceros ou não. Muitas vezes nós estamos dizendo coisas que não são sinceras. Nós pensamos de outra forma, até desejamos outras coisas para as pessoas, mas estamos representando. Isso não adianta diante de Deus, porque Deus vê aquilo que está dentro de nós.
Por isso que nós precisamos estar atentos às nossas palavras, examinar se as nossas atitudes refletem aquilo que nós pregamos. Nós temos que tomar cuidado com as distrações e não nos comprometer com as coisas do mundo, mas buscar fazer a vontade de Deus. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos dizer como salmista: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e vê se há dentro de mim algum caminho mau e endireita as minhas veredas. É isso que nós precisamos pedir para o Senhor. Senhor, me dá cada dia o arrependimento, transforma a minha vida todos os dias, para que eu não possa ser hipócrita, mas para que eu possa viver uma vida fazendo a tua vontade, uma vida de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Só existem duas categorias de pessoas: aquelas que se arrependem e aquelas que preferem fazer de conta que estão servindo ao Senhor. Pense em qual delas você está se enquadrando nesse momento, e se você descobrir que precisa voltar para o Senhor, entregue seu coração a Ele. Diga: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito o sacrifício do Senhor na cruz e eu quero me arrepender todos os dias, eu quero melhorar, eu quero te servir, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos orar por isso, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, vamos pedir que Ele esteja abençoando os nossos irmãos que estão enfermos, a família da Sara, vamos continuar orando por eles, para que Deus faça uma obra de restauração naquelas vidas. Outra família também que a irmã Sandra pediu, que estão com Covid, um amigo da irmã Kellen, uma colega da Débora, filha do irmão Tim também, que é médica, está grávida, está grave também com Covid. Então vamos orar por tanto sofrimento que nós temos visto no nosso país, no nosso mundo, por aqueles que já estão com dificuldades de trabalho. No local onde eu trabalho, eles estão planejando amanhã demitir 250 pessoas, irmãos, 250 pessoas sem emprego, né? São 250 colaboradores terceirizados no momento desse perdendo o emprego. Então vamos clamar a misericórdia de Deus, para que Deus tenha misericórdia do nosso mundo, do nosso país, para que Ele esteja então nos abençoando e nos guardando. Também vamos pedir pelo irmão Feliciano, que está enfermo, pedir oração, pela Cidinha e pelo Rosiron, que tem colocado as suas vidas diante do Senhor, também motivos de enfermidade. Vamos orar pela Sueli, vamos orar pelo Fausto, pela Miriam Genu, por todas as famílias da igreja, por todos que nos assistem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te louvo, porque um dia o Senhor veio e morreu na cruz do Calvário. E nesse dia, ó Deus, o Senhor então fez por nós a obra de salvação que nós não podíamos fazer. E agora a única coisa que o Senhor pede de nós é que nós possamos então nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos então nos achegar ao Senhor com um coração contrito. E não importa a maneira como nós temos vivido até aqui, se nós dissemos não para o Senhor, importa, ó Deus, que daqui para frente nós queremos fazer a tua vontade. Ó Deus, então tem misericórdia, ó Deus, de cada vida nessa noite que nos assiste e que ainda não fez uma decisão sincera ao lado do Senhor, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Ó Deus, os nossos familiares e amigos que ainda não aceitaram o Senhor como Salvador. Ó Deus, ensina para eles nessa noite a necessidade de se humilhar diante do Senhor e reconhecer a sua condição de pecador, como a minha, como um dia nós fizemos, porque um dia nós reconhecemos isso diante do Senhor e o Senhor então nos deu a salvação. Então ajuda, ó Deus, a cada um, ó Deus, nesse instante que ainda não te conhece, que o teu Santo Espírito trabalhe nessas vidas. E nós, ó Deus, que já fizemos uma decisão ao lado do Senhor, quebranta os nossos corações, para que a cada dia nós possamos entender a necessidade de nos arrepender dos nossos pecados, de confessar ao Senhor aquilo que nós fazemos e que não te agrada, e de dizer: Senhor, nós queremos voltar cada dia para o Senhor, nós queremos aprender a ser fiéis e a fazer a tua vontade. Nesse instante também, ó Deus, eu quero te pedir pelas nossas famílias. Ó Deus, tem sido um momento muito difícil para
as famílias do teu povo, da tua igreja. Ó Deus, tem sido um momento de dor e de angústia. Muitas famílias estão enlutadas, outras estão, ó Deus, com seus entes queridos doentes. E, ó Deus, nós temos lutado contra essa enfermidade, temos lutado contra os inimigos do nosso dia a dia e tem sido difícil para nós. Mas, Senhor, essa luta não é nossa e nós sabemos disso porque nós não podemos, mas o Senhor pode. O poder é seu, a graça é sua, ó Deus, a honra é do Senhor, ao Senhor pertence a misericórdia, e é por isso que nós estamos aqui diante do Senhor com os nossos corações contritos, pedindo a tua misericórdia, a tua graça, pedindo a manifestação do teu poder na vida das nossas famílias. Ó Deus, que o Senhor venha restaurar a cada família, que o Senhor venha, ó Deus, ajudar a cada um que está enfermo nessa noite, aqueles que estão precisando de trabalho, aqueles que estão com dificuldades financeiras. Cobre o teu povo com a tua mão de poder e faz uma obra na vida, ó Deus, das famílias que estão com problemas e com dificuldades nessa noite. Ó Deus, a família da Sara, ó Deus, restaura aquelas vidas. Também, ó Deus, aquelas pessoas por quem a irmã Sandra pediu. Também, ó Deus, a amiga da irmã Débora e o amigo da irmã Kelly, essas pessoas que estão com Covid, que nós sabemos, que o Senhor possa estar, ó Deus, tendo misericórdia. Ó Deus, também queremos te pedir pela nossa igreja, nos sustenta, ó Deus, espiritualmente, nos sustenta materialmente nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de angústia, ó Deus, e nos ajuda a usar todas as oportunidades que nós tivermos para falar de Jesus para as outras pessoas, para pregar a mensagem transformadora do Evangelho. Senhor, nesse instante também quero te pedir, ó Deus, por aqueles que estão nos assistindo e que colocaram a sua vida diante do Senhor, que o Senhor possa estar trabalhando na vida deles. Ó Deus, nesse instante, ser conosco, toma, ó Deus, cada um nas tuas mãos, nos abençoa no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, abençoa o nosso país, o nosso mundo, as nossas autoridades. Ó Deus, tem misericórdia deles. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, é perfeito. Ó Deus, nós te exaltamos pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário e nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Ó Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos ao Senhor e te pedimos que nessa semana também o Senhor venha estar conferindo uma bênção especial para as famílias no sentido dos relacionamentos. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os casais, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, aqueles casais que precisam de perdão, aqueles casais que precisam de compreensão, aqueles que precisam de restauração. Ó Deus, o Senhor fez o casamento e o Senhor deseja mantê-lo forte. Então, ó Deus, abençoa as famílias, ó Deus, de um modo geral. Sustenta, ó Deus, cada relacionamento conjugal. Ó Deus, abençoa os pais na educação dos seus filhos, dá sabedoria, dá entendimento nesse tempo onde as coisas estão complicadas, mas ajuda na relação, ó Deus, entre os pais e os filhos, que os pais saibam educar e que os filhos saibam ser submissos e honrar os seus pais. Senhor, abençoa cada um. Nós te clamamos, te engrandecemos, exaltamos o nome do Senhor. Com o perdão dos nossos pecados, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando e esteja abençoando você e a sua família. Amanhã nós temos culto às 20 horas. Participe conosco desses momentos de adoração ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Basta, a minha paz te abraça, não estarás sozinho, eu estarei contigo, a minha voz te orienta.
te basta. A minha paz te abraça. Não estarás sozinho. Eu estarei contigo.